Olá, eu sou a Ana Oliveira, sejam muito bem-vindos ao canal Conexão e Expansão da Consciência e é com muito amor, com muita alegria que eu gravo mais um vídeo para vocês. Eu começo esse vídeo dizendo o seguinte, que toda causa, tudo que causa sofrimento pra gente, a causa são os nossos pensamentos. E tem um pensamento primário na nossa mente, que é o de separação de Deus. Este pensamento primário de separação de Deus, de estarmos separados de Deus, ele é a primeira causa de muito sofrimento na nossa vida. Porque ao criarmos esse pensamento de separação de Deus, de acreditar que Deus está em um lugar e a gente em outro, de acreditar que nós estamos aqui sozinhos, indefesos, vulneráveis, e Deus está em outro lugar só nos observando, é algo que causa muito sofrimento na nossa vida. Porque em cima deste pensamento vem outros pensamentos, como o medo do julgamento, o medo da punição, porque se nós estamos em um lugar e Deus em outro, quer dizer que quando retornarmos para Deus seremos punidos, castigados. Então, a nossa mente criou a imagem de Deus, a imagem que ela tem dela mesma. Então, a nossa mente vê Deus como se ele estivesse separado de nós. A nossa mente vê Deus como se ele fosse o Deus egóico, que está num lugar só observando a gente para nos punir, para nos castigar. É um Deus que fica necessitando de adorações, um Deus que se você não fizer o que ele quer, ele vai te castigar, vai te punir. Então, tudo isso não existe. São pensamentos ilusórios criados pela nossa mente e que, às vezes, quando seguimos os caminhos das religiões, e as religiões, elas nem são boas, nem são ruins, são apenas forma da gente desenvolver a espiritualidade, então deixo isso bem claro aqui, mas às vezes isso pode ser reforçado quando seguimos uma religião, esses pensamentos de separação, do Deus que vai punir, do Deus que vai julgar, do Deus que criou seres que é para morrer, para perecer. Esse Deus, ele não existe. Esse Deus egóico foi criado pela nossa mente. O que existe é uma fonte de amor absoluto e incondicional pelas suas criações. Mais uma vez, para fixar na nossa mente, até mesmo na minha mente, porque eu estou nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de autocura, nesse processo de expansão da consciência. Então, para fixar na minha mente, na mente de vocês, esse Deus egóico que a nossa mente criou, ele não existe, tá? Não existe pecado, não existe um Deus que vai punir, não existe um Deus que vai castigar a gente e não existe um Deus que criou seres para morrer. Esse Deus foi a nossa mente que criou, esse Deus egóico foi criado pela nossa mente. É uma forma da gente impor outro flagelo a nós mesmos. Então esse Deus não existe. O que existe é uma fonte extremamente poderosa de amor absoluto e incondicional pelas suas criações. Para Deus não importa o que você faz ou deixa de fazer. O amor dele por mim, por vocês, por todos nós é incondicional. Incondicional. Toda forma de sofrimento que ocorre na nossa vida, somos nós que impomos esses sofrimentos para nós mesmos. Não existe o Deus egóico porque pune as pessoas. O que existe é uma fonte extremamente poderosa de amor que ama as suas criações de forma incondicional. Nós nunca estivemos separados de Deus. Então, de novo, nós nunca estivemos separados de Deus. A fonte, que é amor absoluto, ela se estende e ela está em nós. Ela é a centelha divina, ela é o eu superior, nos guiando para lembrar desse amor incondicional que ela tem por todos nós, que independe do que fazemos ou deixamos de fazer, que independe do nosso grau de consciência ou inconsciência que estamos aqui. Conforme a nossa mente vai se expandindo,
Conforme a gente vai lembrando da pureza da nossa essência, mais a gente vai lembrando que a fonte está em nós, mais nós vamos lembrando dessa conexão absoluta com Deus, dessa conexão que é inquebrantável, desta conexão que é perfeita. Deus nunca abandonou ninguém, Deus é amor absoluto, Ele está em nós. Só que Ele não aceita que nos vemos de formas imperfeitas e que fiquemos infligindo dores pra gente, autoflagelo, sofrimento. Então tudo isso é ilusão que nós criamos. E nós criamos com base nos nossos pensamentos. A gente cria projetos de sofrimentos para nossa vida sem perceber. Sabe? Primeiro por ter essa culpa na mente de estar separado de Deus. De achar que Deus está num lugar e a gente está em outro, e que quando a gente sair do plano físico seremos punidos, seja lá pelo que nós fizemos. Não funciona dessa maneira. O amor da fonte é incondicional. Deus só vê amor na gente. Porque o que Ele criou é perfeito, o que Ele criou é um espírito, é uma essência, é uma consciência extremamente poderosa de amor. Qualquer coisa fora disso é criação da nossa mente, é criação do nosso ego, que causa muito sofrimento pra gente. Então, se a gente conseguir olhar para dentro da gente e perceber que Deus nunca esteve separado da gente, que Deus nos ama de forma absoluta, e que todo projeto, e não importa o que façamos na nossa vida, o amor dele é incondicional. E que tudo que estamos fazendo aqui é tentar lembrar desse amor. Porque como criamos essa ilusão de separação, é como se a nossa mente criasse uma barreira entre nós e Deus. E é uma barreira ilusória, ela não existe. A única certeza que nós temos na vida é que vamos lembrar dessa conexão. E quando lembrar, acaba todo o sofrimento, acaba todas as dores, porque a gente vai ver esse plano pelo que ele é, um plano criado pela nossa mente, cheio de ilusões. Então, a gente nem consegue ver a realidade como ela é de verdade, porque toda a nossa realidade está pautada das nossas crenças limitantes, está pautada no que tem dentro da nossa mente, entende? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar se perdoar. Se você sente que Deus está num lugar e você está em outro, se perdoa de tudo isso, porque não é verdade, foi uma criação da sua mente, foi uma criação das nossas mentes. E pensa quanto tempo da nossa vida a gente veio acreditando nisso, que a gente já nasceu achando que existia o pecado, que existe coisas, que existe o lado certo, o lado errado, bom, ruim. O que existe é causa e efeito das coisas, e a causa primária dos nossos sofrimentos é achar que estamos separados de Deus, ou de tudo que existe, de toda a luz que nós somos, de toda a essência que nós somos, que é amor absoluto. A nossa personalidade é 10% do que somos, o resto é espírito, o resto é energia, e está em paz com Deus, em Deus, porque Deus está em nós. Pela meditação é possível a gente sentir essa conexão de amor. No início a gente até estranha quando sente essa energia de amor tocando a gente acha assim que é uma ilusão que estamos criando também, mas não. Quando a gente começa a meditar, respirar profundamente, a mente começa a limpar. E quando ela começa a limpar, a gente começa a lembrar desta conexão com Deus. Assim também, como certos livros começam a expandir a nossa mente, e se expandir, criar níveis de consciência, para a gente lembrar da nossa essência e parar de criar tanto sofrimento para a nossa vida. Então, o livro Um Curso em Milagres, da Ellen Schuckman, ele tem esse poder de ajudar a gente nesse sentido, a expandir a mente, a lembrar dessa conexão com Deus. Assim como tem um livro maravilhoso, que é o livro Escola dos Deuses, do Hélio Deana. Esse livro é maravilhoso. Eu comecei a ler ele nesta semana. Foi essa semana, sim. Eu estou maravilhada. Ele é um livro curtíssimo, mas assim, é muito impactante, é muito profundo. Vale muito a pena ler este livro. Escola dos Deuses, do Hélio Deana. Eu super recomendo. É um livro incrível e a mente vai expandir com certeza.